Bom dia, queridos amigos. Mais uma quarta-feira de bênçãos, de luz. Hoje, particularmente, mais feliz ainda de estar aqui. Agradecida a Deus por mais essa oportunidade. É um dia frio aqui em Brasília, acredito que na região sul também. Vamos começar as nossas reflexões da manhã com o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é seguindo em frente ao capítulo 23, que comenta a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E Emmanuel comenta então: dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações. Possivelmente faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada. Uma fonte associa-se a outra. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Então, vamos prosseguir nesses trabalhos abençoados de toda manhã, com uma prece de abertura desses trabalhos. Quem quiser fechar os olhos, relaxar o corpo, sentir a respiração, o ar atingindo todas as células do organismo, agradecendo a bênção da saúde física, agradecendo aqueles que passamos por provas, por doenças, a oportunidade de aprendizado, agradecendo a tudo que Deus nos dá, pois tudo são aprendizados. Pedimos que Jesus nos acompanhe mais uma manhã, que a espiritualidade amiga, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que é o dirigente espiritual da Comunhão Espírita de Brasília, a equipe de Joana de Ângeles, mentora dos trabalhos de quarta-feira, às 8 horas da manhã, na comunhão, que todos estejam conosco, nos amparando e nos auxiliando na reflexão, nas forças e nas intuições para a resolução dos nossos problemas. Agradecido, Senhor, por mais uma oportunidade. Te pedimos permissão para iniciarmos essa live nessa manhã, dizendo graças a Deus. Então, amigos queridos, o tema de hoje, êxitos e insucessos, da nossa querida Joana de Ângeles, está nesse livro, que é Libertação pelo Amor, Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, e é o capítulo 22, justamente o título Insucesso e Êxito. Tivemos também por base o livro Em Busca da Iluminação Interior. É um livrinho um pouco diferente, também tem mensagens de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, mas tem mensagens de Cláudio Sinotti e Iris Sinotti, é um casal de psicólogos que trabalha na Mansão do Caminho, e para cada lição de Joana de Ângeles, eles trazem explicações baseadas na psicologia. E também o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos como fonte de complementação das nossas reflexões, o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 2 e 12.
um comentário de Kardec, o item 2, e um comentário do Espírito Protetor, o item 12. Então, para a gente começar as nossas reflexões, vamos falar um pouquinho de sucesso e o que permeia esse caminho. Nós temos vários exemplos, e enquanto eu fazia essa pesquisa para hoje, alguns eu já conheci, outros não, e me deixou surpresa alguns casos que eu pesquisei. Então, são casos que nós conhecemos de sucesso, mas que nos mostram que os obstáculos e as dificuldades, elas fazem parte desse caminho. Os insucessos fazem parte do caminho para o êxito. E aí nós trouxemos alguns exemplos. O Walt Disney, muitos sabem, mas eu particularmente não sabia, do fracasso que ele teve quando ele apresentou o personagem do Mickey Mouse, o seu primeiro personagem, vejam só. Muitos riram, dizendo que um rato jamais faria sucesso, debocharam, ironizaram, hoje nós dizemos, fizeram bullying com ele, e o que ele fez? Ele, confiando na sua ideia e no seu potencial, ele trabalhou em cima daquela arte, e manteve a ideia original de ser um rato. Ele poderia ter trocado, mas manteve, ele só melhorou o desenho e continuou, insistiu, e ali foi por muito tempo, até que alguém aceitou o seu desenho. E todos nós sabemos o fenômeno Walt Disney que virou. E o fenômeno de sucesso que é o Ratinho Mickey, que todo mundo gosta. Hoje, inclusive, nós temos no canal do Disney Channel, nós temos a Casa do Mickey Mouse, ainda hoje, desenhos do Mickey, do Ratinho, para crianças de hoje. Então, permeado o seu caminho de insucessos até conseguir o sucesso total. Outro também que eu não sabia foram alguns dos sucessos que rodearam o cineasta James Cameron com o filme Titanic. O filme Titanic, muitos de nós ouvimos falar nesse filme, praticamente todos nós assistimos, ou pelo menos quem não conhece a música do Titanic, a famosa cena na proa do navio, da Rose e do Jack, né, aquela cena, ou a própria morte do Jack. Todos nós, se não assistimos o filme, já ouvimos falar. Então, até minhas filhas adolescentes já assistiram o filme e gostaram muito. Fenômeno de bilheteria mundial. Ficou por muito tempo no top, no ponto máximo de audiência das bilheterias mundiais. Só que esse filme, ele quase teve a produção parada. Por quê? Porque os custos de produção ultrapassaram em muito o orçamento inicial. E os produtores não queriam continuar rodando o filme porque não tinham certeza se o filme ia ser esse sucesso todo e que ia compensar aquele custo elevado. Mas James Cameron demonstrou que a história ela mexia no imaginário popular, no inconsciente coletivo da população, e realmente esse filme fez um sucesso, levou um sucesso espetacular, levou 11 Oscars, como eu falei, ficou por muito tempo sendo o maior fenômeno de bilheteria de todos os tempos. Depois ele foi ultrapassado só por Avatar, se não me engano. E o próprio James Cameron, ele teve um início de um insucesso tremendo, que foi o filme grande, longa que ele lançou foi Piranhas 2, Assassinas Voadoras. Bem, só pelo nome a gente já imagina, né? E é considerado até hoje um dos piores filmes de terror e um fracasso de bilheteria. Esse foi seu primeiro filme, ele desistiu? Não. Ele continuou e chegou até Titanic, né? Elvis Presley, na sua primeira apresentação, o público, gente, o público não foram nem os críticos, o público vaiou e disse que era para ele voltar a ser caminhoneiro, que era a sua profissão anterior. Imagina, nós não temos a figura de Elvis Presley hoje na história. E também sabemos, esse eu já sabia, a história de Albert Einstein, que começou a ler somente com 7 anos, e com 4 anos também que ele começou a falar,
sendo que os seus pais, os seus professores achavam que ele tinha alguma limitação intelectual, alguma limitação mental, e ele chegou a ser recusado pela Escola Politécnica de Zurique. E a famosa história de Thomas Edison, que criou nada menos que 10 mil protótipos até que a primeira lâmpada desse certo. Essas histórias são alguns exemplos famosos, mas tem vários outros, de que nós sabemos que o caminho do sucesso é permeado de insucessos. O caminho de insucesso é permeado de obstáculos, dificuldades, e que nós temos que superar. Nós vamos entender um pouquinho o porquê que a vida é assim e como fazer para a gente ter um pouco mais de força nesse nosso dia a dia, né? Nós conhecemos várias outras histórias anônimas, inclusive brasileiros que saem do interior, muitas vezes com dificuldades, e retornam para suas comunidades, para seus locais de origem, permeados de pobreza, e até lá, além do sucesso que eles têm, eles ainda levam de volta educação, arte, música, dança, para também elevar socialmente a comunidade da onde saíram. E todos esses exemplos nos mostram o processo desafiador que é para se chegar ao sucesso, para se chegar ao final mas se chegar ao cume de um êxito num empreendimento, né? Todos, sem exceção, todos nós, quando começamos um empreendimento, seja ele material, seja ele intelectual, seja ele moral, passamos por esses obstáculos e por esses momentos desafiadores. Esses insucessos, eles devem ser encarados como motivadores para o nosso crescimento. Então, esses obstáculos, eles devem ser catalisadores do nosso processo de evolução, ao invés de nós considerarmos eles como fracassos, nos paralisando e nos fazendo desistir. E é importante também aqui a gente falar que tipo de sucesso que nós estamos nos referindo. São sucessos até mesmo materiais, mas sucessos em que não é aquele sucesso que nós o conquistamos a qualquer preço. Não. Nós falamos aqui das situações do dia a dia em que nós nos empenhamos com ética, com moral, dentro das leis do Evangelho. Porque hoje em dia, sucesso tem muitos tipos de sucesso, inclusive aqueles em que fazemos qualquer coisa para atingi-lo. Não é disso que nós estamos falando, porque aí nós deixamos de lado as leis da vida, as leis morais, as leis do Evangelho de Jesus, que também falou muito de êxito, de sucessos e de insucessos. Joana de Ângeles, nessa lição, ela nos fala, e eu vou me permitir ler, porque são trechos muito importantes para a gente comentar. Ela nos fala o seguinte: acredita-se, com certa dose de ingenuidade, que o sucesso é um alvo muito simples de ser conquistado, e que os triunfadores, por isso mesmo, transitaram por caminhos atapetados de êxitos e forrados de facilidades confortáveis. Vejam só, ela nos coloca aqui, com uma certa ingenuidade, quando a gente olha as pessoas de sucesso, como esses mesmos que eu citei, Albert Einstein, Elvis Presley, e o próprio James Cameron, e o Walt Disney, a gente pensa, nossa, a vida deles foi uma maravilha, as portas sempre se abriram. Não, como ela nos fala, é uma certa ingenuidade da nossa parte pensar que o sucesso vem numa linha reta, sem nenhuma curva, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma dificuldade. Então, ela já nos coloca que todo o caminho de sucesso, ele é permeado de insucessos. Quem observe a outrem que alcançou o topo no empreendimento encetado não poderá fazer ideia dos empecilhos que foram enfrentados, nem dos insucessos que ocorreram. Então, realmente, a gente, como eu acabei de falar, nós não temos noção das noites insônias, das noites de lágrimas, da vontade de desistir, do desespero, do medo dessas pessoas. Mas elas acabaram vencendo em função
de um objetivo maior, utilizando os insucessos como catalisadores, como aceleradores do seu processo de evolução. Em cada um desses insucessos, ela continua, ressumou uma experiência iluminativa para o próximo enfrentamento, estimulando ao seguinte passo de segurança. Então, esses insucessos, eles devem nos servir para aprendizado, para uma próxima etapa mais exitosa. E realmente, meus amigos, nós sabemos que quando nós temos algum problema, alguma dificuldade, e nós superamos esse problema, nós saímos mais fortes, nós sabemos como lidar melhor com aquela situação, nós nos tornamos pessoas, inclusive, mais equilibradas, porque entendemos que a vida não é essa mágica que é pregada pela mídia, que a vida não é essa... Nós não estamos aqui de férias, como nós costumamos dizer. Nós estamos aqui numa empreitada evolutiva, como espíritos imortais, e que a vida na Terra, sendo um mundo de provas e expiações, ele é carregado de dificuldades, de obstáculos, de provas que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir, tanto intelectual quanto moralmente. O nosso intelecto também se desenvolve perante provas e obstáculos que nós passamos. Quantos de nós não temos lições na escola que nós lembramos, questões que nós lembramos até hoje? Por quê? Porque nós erramos. E aquilo foi tão marcante para nós que nós lembramos aquele conceito, aquela fórmula, aquela regra de português que nós acabamos errando e aquilo realmente nos marcou. Nós deveríamos encarar os obstáculos da vida, por pior que eles sejam, exatamente como essas questões da matemática, do português, que nós erramos lá atrás e que nós, então, pelo esforço que nós fizemos de entender aquele insucesso, nós conseguimos gravá-lo na nossa mente e nunca mais nós cometeremos esse erro. Ela continua, Joana de Ângeles, em face desse estímulo, que são exatamente os insucessos, as dificuldades enfrentadas sucedem seus resultados edificantes, muitas vezes recheados de insucessos. Então, ela permanece reforçando essa questão do aprendizado, dizendo que o insucesso é uma lição valiosa, que contribui de maneira incontestável para o futuro êxito. Então, é incontestável, é irrefutável a questão de que nós, para chegarmos ao final de um empreendimento material, moral, qualquer tipo de empreendimento ou da nossa própria vida, nós teremos vários obstáculos e sim, vários insucessos, que nós teremos que tirar o melhor desses insucessos e prosseguir. Muitas vezes, não será sozinho, obviamente. Nós temos falado em muitas das nossas lives, nós somos seres humanos gregários, nós somos seres humanos que precisamos, nós somos seres que precisamos uns dos outros para a evolução. E Einstein dizia, acho que muitos de nós já ouvimos essa fala de Einstein, que 99% das entregas de um gênio é de transpiração e 1% de inspiração, ou seja, 99% de muito trabalho duro, de muitas ideias que não deram certo, de muitas hipóteses e teorias que não foram aceitas e que realmente não é que não foram aceitas porque não eram, mas porque realmente eram hipóteses erradas. Mas aquele 1% que foi à frente depois de várias e várias tentativas tornou Einstein um dos maiores gênios da Terra. Então, esses grandes vultos que Deus coloca de vez em quando, e de vez em sempre, né, na história da humanidade, nas sociedades, nas cidades também, às vezes numa comunidade pequena, como eu já falei, a gente tem esses exemplos, anônimos para a grande mídia, para a grande sociedade, mas que nós conhecemos e que nos inspiram aquela comunidade da qual ele faz parte, eles nos ensinam que nós devemos insistir, que nós não devemos desistir, que se essas pessoas tivessem desistido
podemos fazer um exercício de como seria a vida hoje se essas pessoas não tivessem insistido, se Thomas Edison não tivesse insistido nas 10.000 tentativas até chegar na lâmpada. Vejamos o quanto de atraso nós teríamos na humanidade com relação à eletricidade que traz. Nós não conseguimos nem mensurar a quantidade de benefícios que a eletricidade traz e trouxe à época e vem trazendo e cada dia traz mais. São exemplos trazidos e que nós podemos pensar que nós não somos capazes, porque o falso conceito da atualidade de que o sucesso é uma linha reta, não tem esforço, quase nenhum esforço, isso nos atemoriza muitas vezes, dizendo que conosco não é assim. Não é mesmo que a gente faz assim? Não, mas essas pessoas é diferente. Essas pessoas, eles tiveram, aí a gente enche de desculpa. Elas tiveram um pai, uma mãe, uma escola, dinheiro, amigos, inteligência, e que realmente não é necessariamente isso que acontece. Nós vemos pessoas que têm um esforço muito grande, e eu esqueci o nome do filme agora, eu não anotei, eu olhei ontem, Mãos de Talento. É uma coisa assim o nome do filme, muito bom, que mostra a história de um menino negro americano e que ele tinha muita dificuldade intelectual e ele acaba sendo um dos melhores médicos da sua época. Ele, inclusive, sofria bullying porque ele era um dos únicos meninos negros naquela escola. Imaginem, nos Estados Unidos, naquela época, faz alguns anos já, na década de 70, esse filme que passa, e ele também não acertava nenhuma questão, e a mãe dele insistindo, mostrando para ele a sua capacidade. Então, assim, o esforço que a pessoa faz. Logicamente, nós vemos pessoas que têm conquistas um pouco mais fácil. Não há tanta dificuldade, não há tanto esforço, mas sempre há, sim, um esforço. Lembrando que nós estamos falando de situações de êxito, de sucesso, com ética, com moralidade, dentro dos princípios do Evangelho de Jesus. Essas pessoas que têm um caminho um pouco menos dificultoso, mas são a raridade, são a exceção à regra, é porque elas trazem, alguns trazem missões, outros não trazem essa necessidade no seu caminho evolutivo. Então, o que nós temos que tirar, meus amigos, dessa lição, principalmente, é que o insucesso e a dificuldade, eles tornam-se mestres para nos orientar para o caminho do êxito. Eles são guias para que a gente, lá na frente, não caia num erro maior e que aí vai derrubar todo o projeto, todo o caminho que nós percorremos, ou boa parte do caminho, nos fazendo voltar lá atrás. Imaginar que um caminho de êxito, de sucesso, é irretocável, ele é um caminho de flores, um caminho sem espinhos, a gente vai parafrasear Joana de Ângeles. Está escrito nessa lição, apenas nos contos de fada e nas fábulas ancestrais. Tudo exige esforço, empenho, luta. E Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus nos trouxe, durante toda a sua vida é um exemplo vivo de esforço, de luta, culminando com a ressurreição, que é o maior exemplo do seu sucesso, do seu êxito, da sua maravilhosa lição de vida que foi trazida à humanidade. É importante falar rapidamente, porque a gente já está no final, que por que nós temos essa sensação de muitas vezes não conseguirmos, que esses exemplos para nós estão fora da nossa realidade, esses exemplos de sucesso, de êxito, de persistência, de autoconfiança. Tem 4 fatores principais que
nos fazem muitas vezes desistir, que nos fazem muitas vezes não acreditar em nós mesmos. Isso aqui é bom a gente explorar numa próxima live, porque são motivadores internos nossos e que nos fazem ficar paralisados muitas vezes por reencarnações, como nós já citamos numa live anterior. Então, primeiro, causas psicológicas que nos fazem crer que não temos capacidade, a tal da baixa autoestima ou de uma autoestima frágil. Esse é um conceito atual da psicologia, autoestima frágil. A pessoa até tem olhando assim, ela até tem uma autoestima razoável, mas qualquer coisa, ela já se afunda. Diferente de quem tem uma baixa autoestima, que ela vive achando que ela não é capaz de fazer as coisas. Então, a baixa autoestima, ela vem muito, segundo os psicólogos mais atuais, da atuação das causas presentes, que nós estamos falando, das causas da reencarnação atual, em função do nosso psicológico durante a infância ou até mesmo durante enquanto estamos sendo gestados, durante a gestação, porque muitas vezes somos rejeitados, e muitos de nós, né, gente, principalmente a geração mais acima dos 30 anos, quem de nós nunca ouviu um pai ou uma mãe trabalhando um pouco negativamente a nossa autoestima? Então, a gente tem que cuidar muito a forma que nós falamos com os nossos filhos para não sabermos os espíritos que estão vindo, e podemos piorar ainda mais a autoestima baixa que ele traz, de outras reencarnações, inclusive. A segunda causa, porque a gente tem que avançar, são também causas psicológicas que nos causam medo. O medo da crítica, o medo de tentar errar e ser julgado. O medo da crítica é o pior de todos. E aí a gente não avança. A gente tem medo de, diferente desses grandes exemplos que nós estamos no início, a gente tem medo de errar, ser criticado, e vão falar de mim. E nenhum desses exemplos de sucesso, essas grandes pessoas que nos inspiram, tiveram medo de ser criticados, muito antes pelo contrário, porque se tivesse sentido, nós não teríamos todos os benefícios que essas pessoas nos trouxeram. Também temos as causas anteriores de reencarnações passadas, em que muitas vezes trazemos um complexo de culpa tão grande, que não, pelos erros passados, que não nos sentimos merecedores de êxitos nessa reencarnação. Vejam o quanto é complexo, né, gente? O quanto que é complexo a nossa mente, o quanto nós temos que nos trabalhar, o quanto que nós temos que nos esforçar para o grande objetivo da nossa evolução. E, por fim, o quarto grande motivo que nos faz também não avançarmos é o comodismo, a preguiça, o caminho do menor esforço. Então, nós também nos acomodamos e também dizemos, não, aqui no meu cantinho tá bom, eu prefiro que outros sigam em frente. Para nós finalizarmos os últimos minutinhos, que a gente acaba tendo sempre receio nas nossas lives, de que a gente não vai conseguir falar, de que vai sobrar tempo, mas sempre falta tempo. Jesus nos convocou ao sucesso. Quando em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 e 14, ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo, gente, é para quem vence. E vencer é vencer a si mesmo. E vencer, como diz no Evangelho, vós tendes uma missão de que não suspeitais na terra, seja ela como pai, mãe de família, seja ela no seu trabalho, seja ela grandes missões, verdadeiramente. Mas a maioria de nós temos missões insuspeitáveis, como fala no Evangelho, e que necessitamos sair exitosos desta reencarnação, com estes conceitos de que podemos, sim, de que os obstáculos, de que os insucessos fazem parte desse processo, de que muitas vezes vamos cair, mas como nos diz Joana de Ângeles, se nós cairmos 1000 vezes, levantemos 1000 vezes. É dessa forma que nos tornaremos pessoas exitosas e que os nossos empreendimentos, sejam materiais, ou seja, a nossa própria vida, nosso próprio êxito maior enquanto espírito nessa reencarnação,
É com esse aprendizado, com essa caminhada, com esse esforço, com essa queda e levantar, é que sairemos exitosos. Porque se toda a nossa sociedade caminhasse verdadeiramente tirando dos insucessos os exemplos para seguir em frente, o como não fazer, nós teremos outra sociedade, nós teremos outras pessoas, outros líderes, outros profissionais em todas as esferas da nossa sociedade. Vou recomendar, não vai dar tempo, mas é muito importante, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras de Kardec, ao comentário de Mateus, capítulos 17, 14 e 20, aquela fala de Jesus que nos diz que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Ele nos fala maravilhosamente bem sobre a questão do sucesso, nos dizendo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Vejam só, Kardec lá naquela época nos falando da força interna que nós temos. Jesus nos falando da força interna que nós temos, inclusive para realizar coisas materiais. Mas aqui nós estamos falando também das coisas espirituais, também do nosso esforço diário, das nossas quedas constantes, das nossas dificuldades, e que muitas vezes queremos ficar lá, igual avestruz, a cabecinha dentro da terra e não sair mais. Nossa necessidade de evolução nos requer tirar a cabecinha de dentro da terra, estufar o peito e dizer, vamos em frente, vamos na luta e vamos vencer. Algumas vezes não temos essa força. Pensamos que não temos, nós temos. E precisamos da ajuda. E para isso nós temos os amigos, nós temos os profissionais da saúde, da mente, os psicólogos, os psiquiatras. E se precisarmos, temos sim que buscá-los. E temos a religião, que também trata do espírito, da saúde do espírito. E a nossa comunhão oferece o atendimento fraterno online nesse momento de pandemia, que temos que nos manter em distanciamento social, sim, preservando as vidas humanas, nos oferece atendimento online. Nós também buscamos incentivar, inclusive a nós mesmos com essas lives, para que nós tenhamos essa força ou adquiramos essa força no dia a dia, porque realmente as nossas quedas, os nossos insucessos são grandes, porque, como vimos aqui, fazem parte da nossa caminhada. E, meus irmãos, temos muito, muito mais a falar, o assunto é muito, muito bom, e nos faz pensar, e tem muito material, inclusive no próprio Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo da fé que transporta montanhas, no item 12, a fé humana e a fé divina, mensagem do Espírito Protetor. Se vocês puderem, façam essa leitura, que é bastante importante para nos dar essa autoconfiança, que é um dos pilares da resiliência, como falou nosso Pedro Paulo na live de sábado. É um dos pilares da resiliência, um dos pilares que nos faz vencer, tanto material quanto espiritualmente. E como eu busco sempre trazer uma música, hoje, parafraseando aqui Emmanuel, que a mensagem da manhã foi seguindo à frente, nós vamos ler a música de Almir Sater, essa música tão bonitinha e tão gostosinha da gente ouvir, que é Tocando em Frente, nos incentivando a seguirmos em frente e nos falando que a nossa vida de quedas e insucessos nos faz sermos sábios e nos faz termos o sucesso da vida, que é saber viver a vida. Então ele fala, ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar,
É preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, queridos amigos, chegamos ao final da nossa mais uma live de quarta-feira. Quem gostou, curte, dá o joinha, assina o nosso canal da Comunhão, ativa o sininho, porque aí vão vir as notificações, vai mostrar todas as palestras para vocês que são postadas aqui no nosso canal do YouTube. Queria agradecer aí o pessoal, hoje eu quero agradecer em especial aí os meninos, Rodrigo, Matheus, Flaviana, agradecer ao pessoal do Grupo Joana de Ângeles que tem assistido às lives e tem dado uma força muito grande para a gente estar aqui toda quarta-feira. E felizes, muito felizes estou de estar aqui. Vamos sintonizar com o nosso querido Pai Criador, esse Pai maravilhoso que nos dá tantas chances de êxito, de sucesso, tantas oportunidades para caminharmos, nos dando chances infinitas de ao cairmos, levantarmos. Mesmo que muitas vezes precisemos de ajuda espiritual sempre, sempre à nossa volta. Tenhamos essa fé que a ajuda espiritual está sempre conosco. A ajuda, muitas vezes necessitamos de todos os lados, mas estamos aqui para, apesar e com os insucessos, crescermos e sermos melhores a cada dia. Que Jesus transmita as bênçãos de paz e de equilíbrio, em especial aos doentes da alma e do corpo, nesse momento grave que passamos na nossa sociedade terrena, no nosso Brasil. Aliviai os sofrimentos daqueles que passam por dores acerbas, por crises tremendas. Aliviai, Senhor, as dores daqueles com menos condições físicas, com menos condições materiais, porque sofrem muito no quadro de doenças. Aliviai as dores psíquicas, psicológicas, da mente de todos aqueles que ainda não te conhecem e por isso sofrem ainda mais. Senhor Jesus, derrama as tuas bênçãos por sobre todos nós, tendo misericórdia pela nossa humanidade, ainda desconhecedora do teu evangelho de luz. E assim agradecidos, encerramos mais este trabalho maravilhoso nesta manhã, dizendo graças a Deus. Muito obrigada a todos, uma excelente quarta, uma excelente semana.